Estamos de volta, meus amigos. Direito eleitoral para o concurso unificado do TRE-TSE. Quando ele acontecer, hoje é 24 de outubro de 2023. Ainda hoje não temos o edital, mas vamos fazer aqui, por enquanto, com calma, vendo alguns assuntos aqui que eu tenho certeza de que, quem tem certeza de alguma coisa, né? Tenho certeza de que isso aqui vai estar na sua prova, tá? Fazer um vídeo aqui light, rápido, aí mais ou menos uns 20 minutos. A gente vai tratar aqui, vamos continuar, em verdade, o artigo 1º das inelegibilidades. Então a gente vai ver agora as hipóteses de pessoas que não podem ser eleitas porque cometeram crimes. Então a gente viu no vídeo passado algumas questões aqui de uma pessoa que teve um problema na justiça eleitoral e ficou impedido de ser considerado como uma pessoa elegível, então estava inelegível. Pessoas que perderam os cargos, né, perderam os mandatos. Beleza. Qual é o ponto aqui importante, né? Aqui na letra E é uma hipótese que a gente tem que tem muita incidência em concurso. Por quê? O que se costuma perguntar é quais são os tipos de crime que poderiam fazer com que você pudesse ser impedido de concorrer pela lei da ficha limpa. Então veja só, a letra E. Então só para a gente verificar aqui, são inelegíveis para qualquer cargo, aí a gente vai para a letra E agora. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado, então essa é uma opção, ou proferida por órgão judicial colegiado, então ainda a pessoa foi condenada, vamos colocar aqui com muitas aspas, tá bom? Mas a pessoa foi condenada em segunda instância, né? Já por um tribunal, por exemplo, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então olha, muita coisa interessante aqui, né? Então a pessoa tem a hipótese aqui de inelegibilidade desde o momento em que ela foi condenada. Então ela foi condenada, ela vai ter que cumprir a pena. Durante o tempo que ela está cumprindo a pena, ela já está inelegível. Por quê? Porque nesse caso a pessoa ela está com os direitos políticos suspensos, né? Aí qual é a consequência? Você ainda depois de ter cumprido a pena, você ainda vai ter mais 8 anos depois do cumprimento da pena. Então atenção, ó, só a título de observação, tá? Atenção, quando uma pessoa é condenada criminalmente, ela já fica inelegível pelo período em que está cumprindo a pena. Porque seus direitos políticos estão suspensos, certo? Pela lei da ficha limpa, essa pessoa condenada também vai continuar inelegível 8 anos depois que ela terminar de pagar, de cumprir sua pena. Então esse é o problema, né? Que realmente isso chama muito a atenção, isso aqui pergunta-se muito em concurso. Então quando a pessoa ela é condenada criminalmente, quero que você se recorde disso, ela naturalmente, ela durante o tempo, então o cara foi condenado lá a 4 anos de reclusão, por exemplo. Durante esses 4 anos, essa pessoa não pode ser eleita. Por quê? Porque ela está com os direitos políticos suspensos. Veja, a pessoa que está condenada, a pessoa foi condenada com trânsito em julgado, ou seja, o processo já acabou, ou pelo menos ela está com a decisão colegiada, a decisão de um tribunal, de um órgão colegiado já contra ela, uma decisão desfavorável. Qual é o ponto importante? Então, não confunda, né? Porque às vezes o que se pergunta é desde quando a pessoa fica inelegível. Ela é inelegível desde a condenação, e isso não precisaria nem estar na lei da ficha limpa, porque a gente sabe que a pessoa condenada fica com os direitos políticos suspensos e por isso ela não pode ser eleita, só que o que a lei da ficha limpa veio acrescentar é isso aqui, até o transcurso do prazo de 8 anos depois do cumprimento da pena. Aqui está a pergunta do concurso. Por quê? Porque o que você poderia ter é uma mistura. Olha, condenação desde que até 8 anos, ou fica com os direitos políticos suspensos e inelegível até o cumprimento da pena, tal. Não guarde isso. Durante o período que ele está condenado, já é pacífico, não tem o que discutir. Essa pessoa não pode se candidatar, porque ela está com os direitos políticos suspensos. O que a lei da ficha limpa veio trazer foi um passo a mais. Qual é esse passo a mais?
Além de essa pessoa cumprir toda a sua pena, ela vai agora não porque está com uma condenação criminal, mas porque a lei da ficha limpa está trazendo para ela uma outra possibilidade, que é de ainda por 8 anos depois que ele pagou a pena, de ficar ainda inelegível. Claro, o início é a condenação. Então, o início dessa inelegibilidade é a condenação, seja transitada em julgado, seja a condenação em segunda instância. Qual é o ponto, né? Não são para todos os crimes. E essa é a ideia importante aqui, porque olha só, para quais crimes, né? Então, desde a condenação, às vezes você tem questão assim, desde a data dos fatos, não, desde a condenação. Então, precisa ter passado todo o processo, o cara foi condenado com trânsito em julgado, foi condenado por órgão colegiado, dali em diante, enquanto ele estiver condenado, já está com direitos políticos suspensos, e depois que cumpriu a pena, mais 8 anos, tá? Essa é a ideia. Qual é o ponto? Mas para quais crimes isso vale? Agora entra crimes contra a economia popular, crimes contra a fé pública. Então, fé pública, por exemplo, a gente tem lá aquelas falsidades, aquela falsificação de selo, falsificação de um monte de coisa lá do 293 e seguintes lá do Código Penal, tudo aquilo poderia entrar aqui na lei da ficha limpa. Então, o cara é um falsificador de documentos, por exemplo. Pô, né? Não tem sentido, né? Esse cara agora ser um ocupante de cargo público. Crimes contra a administração pública. Cara, esses crimes aqui são aqueles que a gente viu lá no direito penal. Então, por exemplo, peculato, todos esses crimes contra a administração pública. Então, peculato, concussão, corrupção passiva, excesso de exação e assim por diante. Então, crimes contra a administração pública. Também crimes contra o patrimônio público. Tá? Então, a pessoa comete crime contra a fé pública, contra a economia popular, contra a administração pública e contra o patrimônio público. Também para a pessoa que comete crime contra o patrimônio privado. Nossa, que coisa, hein? Então a pessoa, por exemplo, foi condenada por furto, por roubo, por estelionato, por receptação. Veja, crimes contra o patrimônio privado, crimes contra o sistema financeiro. Então, por exemplo, o cara que é especulador na Bolsa de Valores comete um crime, está impedido desde a condenação até 8 anos depois de cumprir a pena. Também crime contra o mercado de capitais e os crimes previstos na lei de falência. Então aqui também são os caras que trabalham no mercado aí de capitais, Bolsa de Valores, etc. Crimes previstos na lei de falência. Então, por exemplo, o cara que eventualmente ele tem uma má administração durante o processo de falência, então ele foi o mau gestor na falência. Então esse cara, imagina, ele frauda alguma questão dentro de um processo de falência, também é uma coisa grave. Tá? Outra coisa, crime contra o meio ambiente. Nossa, professor, mas crime contra o meio ambiente, então quer dizer que se o cara tiver um passarinho errado numa gaiola que não poderia ter, a lei está dizendo, crime contra o meio ambiente, crime contra a saúde pública. Né? Então, por exemplo, né, tem lá na parte do Código Penal uma indicação de alguns crimes contra a saúde pública, por exemplo, propagar doença contagiosa. Já pensou? Né? Mas, então, isso também. Né? Também outro tipo de crime, crimes eleitorais. Mas não é qualquer tipo de crime eleitoral. Crimes eleitorais para os quais a lei comine, o cominar aqui é prever, né? Para os quais a lei preveja pena privativa de liberdade. Ou seja, é um crime eleitoral, mas um crime eleitoral específico. Precisa ter a condenação, a previsão, não a condenação, mas a previsão de que esse crime é punido com pena privativa de liberdade. Então não é qualquer crime eleitoral, porque tem crime eleitoral que não tem a indicação de pena privativa de liberdade, só tem lá a multa, por exemplo. Então isso aqui chama atenção porque não é todo tipo de crime eleitoral. Outro, crime de abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública. A mesma coisa, a pessoa foi condenada pelo crime de abuso de autoridade como consequência da condenação por abuso de autoridade, inclusive um parênteses, né? Esta perda do cargo da função só vai acontecer no caso de reincidência, tá? Mas isso é um parênteses, isso não, em geral não cai, né, num concurso de TRE, por exemplo, mas a título de observação. Então o cara cometeu abuso de autoridade e ele foi condenado a perder o cargo ou ficar inabilitado para a função pública. Então, de fato, também ele, se foi condenado dessa forma, não pode ser eleito. Outra coisa, a pessoa condenada por lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Então aqui, inclusive, foi o caso da condenação lá do Lula, né? Então ele foi condenado pela lavagem de dinheiro. Então disseram que o esquema mais, o maior esquema de corrupção da história pegou de um cara
um apartamento brega e 2 pedalinhos num sítio, né? Mas essa foi a lavagem de dinheiro. Mas ué, se está certo, se está errado, é o que falaram, né? Então eu só digo que não corresponde, né? O maior esquema de corrupção da história, com o chefe da quadrilha, supostamente, acharam lá um pedalinho e um apartamento brega, que não estava nem no nome do cara, mas tudo bem, foi condenado. Então a justiça disse que ele cometeu um crime, acabou, né? Então qual é o ponto? Depois a gente vai ver que esse processo foi anulado. Então, isso não afeta em nada, porque se o processo foi anulado, ele não tem mais condenação e por isso que ele não é enquadrado na lei da ficha limpa. Mas o processo todo, ele existiu e a ideia qual era? A de pegar essa pessoa pela lavagem de bens, lavagem de dinheiro, lavagem de valores ali, tá? Então esse aqui foi o caso, foi a hipótese da condenação lá do Lula, tá? Então isso é uma coisa importante, tá? Aí, outra, né? Tráfico de drogas, né? Tráfico de entorpecentes, racismo, tortura, terrorismo, crimes hediondos, ou seja, crimes muito graves, né? Então, também a pessoa fica inelegível. Então, o cara foi condenado por tráfico. Então, enquanto ele está sendo condenado, enquanto ele está sendo condenado, não, mas enquanto ele está cumprindo a pena, é lógico que ele não pode se candidatar, mas ele cumpriu a pena pelo tráfico. E agora? Ele já pode se candidatar? Não, tem que esperar ainda mais 8 anos. Essa é a ideia. Então, tráfico, racismo, tortura, terrorismo, crimes hediondos, tá? Outro crime, redução à condição análoga de escravo. Tem lá no Código Penal uma parte lá de crimes contra a organização do trabalho. Tem essa ideia desse crime lá, tá? Então também é um crime grave, né? Crime contra a vida, então um cara que comete homicídio, tal, infanticídio, aborto, também crime contra a vida e crime contra a dignidade sexual. Então aqui a gente poderia ter o estupro, tá? Também crimes praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Também é uma hipótese aqui de você ficar inelegível, tá? Então veja que nestes casos, meus amigos, a gente tem, e eu acho muito importante que você grave os que estão aqui. Então, quais são os crimes que, se a pessoa for condenada por eles, ela vai ser enquadrada na lei da ficha limpa? Isso aqui é questão certa no seu concurso. Por isso que eu estou fazendo com calma aqui. Quais são os crimes? São esses crimes aqui. O que chama muito atenção, e aqui está um ponto importante. Você lembra lá do Ciro Gomes, né? O candidato, tal, algumas vezes, tal. Ele era meio falador, né? Ele gostava meio de xingar as pessoas e tal. Ele teve várias condenações criminais. Por que ele pôde se candidatar? Por que ele pôde se candidatar e não foi enquadrado na lei da ficha limpa? Por um motivo só. Porque crime contra a honra não está previsto aqui na lei da ficha limpa. Então olha que coisa interessante, né? Então se ele cumprir a pena do crime contra a honra, enquanto ele estiver cumprindo a pena, é claro que ele não pode se candidatar. Mas qual é o ponto? Ele não vai ser enquadrado na lei da ficha limpa de ficar inelegível depois de cumprir a pena por 8 anos, porque o crime que ele cometeu, os crimes que ele cometeu foram crimes contra a honra. Então foi calúnia, difamação, injúria, etc. Então por isso que ele não está enquadrado ali, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá o cara que é pego dirigindo embriagado. Por exemplo, é um crime que está lá no Código de Trânsito. Está aqui? Não está. Então esse cara poderia, enquanto ele estiver cumprindo a pena, é claro que ele não pode ser eleito, mas depois que ele cumpriu a pena, no próximo dia ele já pode ser candidato. E é diferente dessas pessoas aqui. Então o que eu quero que você entenda, a pessoa que comete um desses crimes aqui, uma dessas 10 hipóteses aqui, porque são 10 hipóteses, mas por vezes as hipóteses contêm mais de um crime, mas a pessoa que está enquadrada aqui nesses itens de 1 a 10, ela fica presa ou ela está cumprindo a pena. Enquanto está cumprindo a pena, não pode se candidatar. E depois que cumpriu a pena, foi lá, o juiz disse o seguinte, ó, declaro extinta a pena, acabou a pena criminal. Ainda assim essa pessoa tem que ficar num castigo de 8 anos de não poder se candidatar, tá bom? Essa é a ideia importante aqui pra gente, tá? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, um cara que é condenado por estupro. É um caso típico desses, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e assim por diante, tá bom? Também, outra hipótese agora, tirando hipóteses aqui de crimes, né? Outras hipóteses aqui de inelegibilidade, ó. Os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que é um militar, um oficial, né? Tá? Então também aqui não há grandes segredos. Aqui tem um ponto importante, tá? Que já vi perguntar muito em concurso, porque na prática isso tem muito. Ó. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas, então tiveram suas contas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente. Então, várias coisas aqui. Então, vamos pensar um caso clássico para você a partir disso pensar, tá? Qual é o caso clássico? Um prefeito que teve as suas contas rejeitadas. Veja, qual é o ponto? Todos que são da administração pública precisam prestar contas. Então, o que acontece? O prefeito, o governador, eles prestam contas. Então, eles têm que, durante todo o mandato, justificar o que eles estão gastando, têm que prestar contas. E isso é também apreciado pelo poder legislativo respectivo. Então, por exemplo, o prefeito, ele precisa prestar contas e quem fiscaliza isso é a Câmara. E quem auxilia a Câmara é o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas, embora se chame tribunal, ele não é um órgão do Poder Judiciário. Acho que você já me ouviu falar disso. Ele é um órgão que auxilia o Poder Legislativo na fiscalização das contas do Poder Executivo. Também fiscaliza contas do próprio Ministério Público, fiscaliza contas internamente dentro da própria Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores. Mas qual é o ponto? A pessoa que é responsável pelas contas, se essa pessoa teve as suas contas rejeitadas, e qual é o motivo dessa rejeição? Essas contas foram rejeitadas porque eu tinha ali uma irregularidade insanável. Então eu tinha uma coisa tão grave, mas tão grave, que não dava para consertar. Isso é a irregularidade insanável. E essa irregularidade é grave ao ponto de se configurar como um ato doloso de improbidade administrativa. Com um passo a mais, houve uma condenação irrecorrível, ou seja, transitada em julgado do órgão competente. Se isso tudo acontecer junto, esse cara que teve as contas rejeitadas ficará inelegível. Então, o que se pergunta muito em concurso? Em primeiro lugar, essa primeira parte. Então, quem é a pessoa que pode ser inelegível, pode ser considerado como alguém que não pode ser votado, que teve suas contas rejeitadas? Essas contas precisam ser contas rejeitadas por conta de uma irregularidade insanável. Eu não consigo corrigir aquilo. E essa irregularidade é tão grande, mas tão grande, que isso configura um ato doloso de improbidade. Professor, mas esses atos dolosos são aqueles lá que a gente já sabe da lei de improbidade? Sim, são esses atos, tá? E por decisão irrecorrível do órgão competente. Então houve ainda uma decisão irrecorrível. Qual é o grande ponto aqui? Para o caso das contas, não basta que a decisão tenha sido dada por um órgão colegiado, precisa ser uma decisão irrecorrível, uma decisão transitada em julgado. Essa é uma informação, né, importante, tá? Vou colocar aqui transitada em julgado do órgão competente. Só que essa é a regra, porque aí a gente tem a exceção, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Então qual é o ponto aqui? Salvo se esta o quê? Se esta decisão houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Então, qual é a chance que este prefeito tem de, eventualmente, ter a possibilidade de concorrer? A chance desse prefeito é, mesmo que ele tenha as contas rejeitadas por irregularidade insanável, mesmo que seja ato doloso de improbidade, mesmo que seja decisão irrecorrível do órgão competente, aqui o órgão competente entenda decisão transitada em julgado, mas quero que você entenda que é uma decisão do próprio Poder Legislativo. Então o prefeito que foi julgado teve as contas julgadas pela Câmara, por exemplo, tá? O Tribunal de Contas, uma observação, né? O Tribunal de Contas, ele faz os apontamentos e ele sim, ele declara se a conta está correta, se ela está incorreta, mas cabe ao Poder Legislativo adotar o parecer, ou seja, acolher o parecer do Tribunal de Contas ou rejeitar o parecer. Isso é uma coisa importante, tá? Isso não é exatamente perguntado para a gente, geralmente num concurso de técnico, né? Mas só estou explicando para você. E aí qual é o ponto? Esse prefeito, mesmo com essas contas rejeitadas, ainda tem chance de concorrer? Tem. Quando? Se esta decisão aqui, por exemplo, lá da Câmara de Vereadores da cidade,
for suspensa ou se essa decisão foi anulada pelo Poder Judiciário. Mas, professor, por que isso seria feito? Pode ser que a irregularidade supostamente insanável, na verdade, foi uma irregularidade sanável. E o cara comprova isso agora. Então, essa é uma coisa importante. Esta letra G cai muito em concurso. Por quê? Porque é este caso. O cara é um prefeito, teve as contas rejeitadas por uma irregularidade insanável. Isso era um ato doloso de improbidade e isso foi dado por uma decisão irrecorrível, transitado e julgado, né, basicamente, do órgão competente. Aqui o órgão competente entenda pelo Poder Legislativo, então Câmara de Vereadores ou, se for o caso, Assembleia Legislativa. Vai uma coquinha aí na hora do almoço. E além disso, o ponto importante é, este prefeito fica inelegível, mas se o judiciário suspender ou anular esta decisão, ele pode concorrer. Então eu vou até marcar aqui, por quê? Porque esse é o ponto. Então esta decisão ainda pode ser anulada ou suspensa pelo Poder Judiciário. Aqui também tem uma pergunta de concurso que cai várias vezes, né? Salvo se essa decisão tiver sido suspensa ou anulada pelo Poder Legislativo. Não, é pelo Poder Judiciário. Então o cara foi condenado no Poder Legislativo, pela Câmara ou pela Assembleia Legislativa, e entrou na Justiça, no Poder Judiciário, e é o Poder Judiciário que vai fazer a suspensão ou a anulação daquela decisão dada pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara de Vereadores, tá? Mas, se esta decisão não for suspensa, este prefeito condenado vai ficar inelegível para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão. Então, da decisão, por exemplo, da Câmara de Vereadores. Então, dali a 8 anos ele fica inelegível, tá? Então, aplicando-se o disposto no inciso 2º do artigo 71 da Constituição a todos os ordenadores de despesa. Então, isso se aplica a todos que têm a chave do cofre, todos os ordenadores de despesa. Então, o chefe do Poder Executivo, por exemplo, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Então, é como se eu dissesse o seguinte: todo mundo que manda assinar o cheque vai ficar responsabilizado por isso, tá bom? Eu queria tratar desses dois pontos aqui nesse vídeo, tá? A gente vai continuar vendo com esta calma esses conteúdos aqui de inelegibilidades. Você vai ver que uma próxima parte é um pouco mais rápida, mas isso aqui eu quero que você guarde, porque isso aqui vai estar na sua prova. Eu estou falando isso no dia 24 de outubro de 2023. Eu não sei quando vai ser essa prova, mas se essa prova acontecer, eu vou até botar aqui na tela, né? 14 horas e 14 minutos, na terça-feira, 24 de outubro de 2023. Isso aqui estará na sua prova, as hipóteses de crimes que fazem a pessoa se enquadrar ou não na lei da ficha limpa e tornam essa pessoa inelegível. E além disso, a hipótese aqui de uma pessoa que teve as contas, então o administrador público que teve as contas rejeitadas, tá bom? Volto em tantos outros vídeos. As anotações desta aula aqui vão ficar lá no Telegram. Eu queria convidar você para entrar lá no Telegram. E claro, a aula em si, as anotações também vão estar dentro do meu curso do Base Jurídica, com a diferença de que lá no meu curso eu tenho outras coisas que não vão estar no grupo do Telegram. O Telegram é gratuito, você pode estar lá. Vou sempre mandando os materiais por lá para vocês também. Não vão ser todos, claro, mas muitos eu vou mandar por lá. E lá a gente vai mantendo aí um contato também para a gente ir se falando, né? Porque eu preciso saber quem são vocês lá, eu faço algumas perguntas, a gente conversa um pouco também. Se você quiser estar mais próximo, se quiser de fato que a gente converse até um pouco mais, claro, por vezes até em tempo real, né? Porque essas aulas aqui são gravadas, né? A gente pode se falar por lá, tá bom? Agradeço muito a você que está aqui, eu volto em tantos outros vídeos. Cara, isso aqui vai cair na sua prova. Eu vou fazer um corte disso aqui, depois vou colocar quando estiver a prova, hein? Fica ligado que isso aqui vai cair, tá? Eu volto em tantos outros vídeos. Se quiser, entra lá no Telegram. Isso realmente me dá assim uma resposta se isso que está sendo trazido aqui é interessante para você ou não. E eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.